Olá pessoal, sou André Roster, sou psicanalista e eu vou ministrar essa aula do curso de noivos. Nossa aula 1 é a aula mais importante, selecionando o parceiro ou a parceira. É muito importante que as pessoas usem o namoro e o noivado para estreitar a relação. No namoro, você vai conhecer a pessoa que você está. No noivado, você vai interagir com a família, você vai criar uma aproximação com a família. E é muito importante, porque se um amigo mal intencionado falando mal da pessoa que você está já pode abalar uma relação, imagine um familiar. E tem dois momentos que eu falo sobre a dificuldade de selecionar um parceiro. O primeiro ele é muito engraçado, eu vou falar sobre a parábola da vaca e o passarinho. O passarinho estava no pasto e reportou que estava com frio para a vaca, que imediatamente defecou no passarinho porque aquele era quentinho. O passarinho colocou a cabeça para fora daquele estrume e cantou. Vem um gavião, pegou ele e comeu. Qual a moral dessa história? Nem sempre quem te bota na merda é teu inimigo. Nem sempre quem te tira é teu amigo e quem tá na merda não canta. Como é que a gente traduz isso para a vida do casal? Não é fácil identificar de fato, às vezes, quem gosta da gente, porque muitas vezes uma crítica demonstra mais amor do que o silêncio que negligencia uma coisa que é importante para você. Sobre estar na merda e não cantar, tem muito a ver com a ideia do silêncio que a gente deve manter sobre questões do relacionamento, para que as pessoas não tenham asas, não criem asas para criticar ou se meter no seu relacionamento. E sobre tirar da merda e não ser amigo, você vê que o gavião pegou o passarinho para comer. Então, esse tipo de situação que acontece nessa parábola acontece nas relações humanas e torna difícil identificar o parceiro ou a parceira ideal. Outra questão muito importante: paixão e amor. A neurociência descobriu que a paixão ela tem em média de 1 a 2 anos de vida, podendo ser um pouco menos ou um pouco mais. Então, se você toma uma decisão no momento que você está vinculado ou envolvido com a chama da paixão, você faz besteira. Algumas pessoas vão tatuar o nome da pessoa amada num lugar indesejado, se fosse de maneira racional, mas que muitas vezes naquele fogo daquela paixão a pessoa vai lá e faz aquilo sem pensar. Já o amor, ele é uma coisa mais suave, ele é mais branda, mas por outro lado, a paz e a plenitude que existe dentro do amor é inigualável. Mas muita gente não consegue chegar a vivenciar isso, porque esse fogo da paixão pode viciar e pode cegar. Outra questão muito importante: idade e tempo para o sucesso do casamento. Olha, eu não estou dizendo que é impossível uma pessoa muito jovem casar e ter sucesso, mas é muito mais difícil, porque na nossa vida nós temos fases. E se você casa muito novo, é possível que em algum momento no futuro você tenha raiva de ter deixado de viver algumas coisas e que acabe atribuindo a culpa disso para a pessoa que você está. E a autorresponsabilidade é de você assumir que esse é um problema seu, foi você que fez essa escolha. Mas nem todo mundo consegue fazer isso, e por isso isso é tão difícil. Ou você atribui a culpa no outro, ou simplesmente você se sentir frustrado porque não viveu e aquilo de alguma forma acabar desgastando a relação. Tempo. Pessoal, o tempo, eu costumo dizer que o tempo ele não existe, pelo menos não como a gente pensa. Ele foi criado numa época essencialmente agrícola pela necessidade e demanda de estabelecer um padrão para colher as frutas. Mas o tempo ele é relativo. Por exemplo, meia hora com a pessoa que você ama é 1 minuto. Mas bota a mão no fogo 1 minuto para ver se não vai parecer meia hora. E o tempo nas relações ele também é relativo. Eu não estou dizendo que você vai noivar durante 10 anos. Mas se você casa com 1 mês, a chance de você ter problema nesse casamento é muito grande. Você não teve chance de conhecer a outra pessoa. Então, tanto a idade é um fator que dificulta, porque você vai precisar ter mais maturidade, discernimento, autorresponsabilidade, para que em nenhum momento no futuro essa escolha ou o sentimento de que você deixou de viver algo não venha sobrecair sobre o seu parceiro ou sobre a sua parceira.
E o tempo, porque se você tem que usar um namoro e um noivado como uma fase para você estreitar relações, você com a pessoa que você tá e você com a família da pessoa e a pessoa com a sua família, o tempo, como é que você vai viver esse tempo? Quanto tempo precisa disso? O tempo ajuda você a entender um pouco mais da personalidade da outra pessoa. Bom, agora que nós falamos sobre algumas dificuldades de conhecer as pessoas por situações atípicas ou situações do cotidiano e alguns dos seus fatores, vamos falar sobre a dificuldade de reconhecer as pessoas sobre outra perspectiva. A perspectiva de que poucas pessoas sabem de valor, algumas não sabem dar valor, ainda existe um grupo que não sabe dar valor. Como é que isso funciona? Um rapaz muito triste procurou um sábio. E esse pegou um anel e mandou que o sábio, que o garoto fosse no mercado de pulgas vender aquele anel, mas que ele não poderia aceitar menos de R$ 1.500. Algumas horas depois, o garoto voltou triste, decepcionado, dizendo: mestre, olha, desculpa, mas eu acho que esse anel não vale isso, porque a melhor oferta que eu recebi foi R$ 200. Aí o mestre fez assim: agora faz o seguinte, vá na joalheria tal, no bairro chique que tinha na cidade, e o garoto foi lá. Quando chegou lá, o joalheiro olhou aquele anel e fez assim: olha, se você quiser dinheiro rápido, eu consigo te pagar 50 mil. Mas se você puder esperar 1 mês a 2 meses, eu consigo de repente até 75, 100 mil reais. Ele voltou empolgado com aquilo ali e contou para o mestre. E o mestre então explicou para ele que nem todo mundo sabe avaliar as coisas. Então é mais difícil você saber avaliar uma pessoa do que aparenta. Será que essa pessoa é certa? O que será que existe na história dessa pessoa? Quem vê cara não vê coração. O diabo era um anjo que caiu do céu. Então veja como são as coisas. Outra questão também muito importante: desejo de mudar o parceiro. Pessoal, de certa maneira, o que você aceitar durante a relação é meio que como um contrato de que você vai aceitar aquilo depois. O que vale antes, vale depois. Imagina você jogar um jogo que durante o jogo a regra muda e para favorecer a outra pessoa, o desejo do outro. Você diz: não, você antes da relação era assim, você aceitou, tá, não mudou nada. Tudo bem que algumas coisas precisam mudar. Algumas coisas, inclusive, se acontecerem, você deve se separar. Por exemplo, violência física, mental, sexual, qualquer tipo de violência, você não deve aceitar nada disso, porque é uma coisa, inclusive, para se debater em outra instância. Mas se for uma mudança, eu gosto de beber com meus amigos, eu gosto de jogar futebol. Se você aceita que a pessoa vai jogar futebol antes do casamento, depois do casamento, não um dia na semana, deixa a pessoa jogar. Porque você não vai mudar uma coisa que tinha antes. Outra coisa também, a ideia da raiva, sabe? Ou de você, quando você quer mudar a pessoa, às vezes você fica com raiva e você bate de frente para mudar. Existia uma padaria muito conhecida do lado da casa de fulano. Fulano, toda vez que passava naquela padaria, ele pedia um biscoito com goiabada e um cafezinho. Em determinado momento, ele se irritou porque ele achava que a goiabada, vinha pouca goiabada, e foi reclamar para o pessoal, que prontamente no dia seguinte botou muita goiabada. Mas naquele momento que ele comeu aquele doce com muita goiabada, ele achou que ficou enjoativo. Então, tem uma coisa muito importante aí, sobre essa coisa do desejo de mudar outra pessoa, que em algum momento, quando você mudar a pessoa que você tá, corre o risco daquela pessoa não ser mais a pessoa por quem você se apaixonou e a relação esfriar ou morrer, entende? As pessoas mudam e a gente pode conviver com essas mudanças, mas se você lutar muito para mudar a essência da pessoa, em algum momento, quando isso aconteceu, se isso vier a acontecer, você pode não estar mais apaixonado, porque aquela pode não ser mais a pessoa por quem você se apaixonou. Relações familiares. Pessoal, eu falo muito sobre relação de amigo poder atrapalhar ou acabar com um casamento. Imagina um familiar. Para isso, é importante você perceber se a pessoa tem respeito pelos seus parentes. Imagina, por exemplo, o cara fazendo piada de sogra, dizer assim:
Rapaz, eu liguei pro marceneiro, liguei pro cara pedindo socorro. Aí o cara disse: é da marcenaria. Eu sei, é que minha sogra quer se matar e a janela não abre. Pode ser engraçado você brincar, você falar eventualmente, mas dependendo de como você faz uma brincadeira dessa, pode ser uma coisa muito ofensiva e pode criar um bloqueio com a pessoa que na verdade criou e trouxe à vida a pessoa que você ama, que está constituindo família com você. E sobre os cuidados, sobre como a sua relação, a sua atitude muda o outro, existe uma parábola muito interessante da sogra ruim na China. Uma moça estava muito insatisfeita com a sogra e queria até matar essa sogra. Em determinado momento ela foi até um sábio que deu um saquinho para ela com ervas que ela deveria colocar no chá da sogra. Mas ele disse para a moça o seguinte: olha, para não chamar a atenção, durante 30 dias você todo dia vai dar esse chá para sua sogra. E toda vez seja muito simpática para que quando ela morrer você não desconfie que foi você. E aí ela foi fazendo aquilo, sendo que em determinado momento ela estava sendo tão simpática para não chamar a atenção que a sogra virou outra pessoa. E aí ela voltou correndo desesperada para o sábio. Sábio, pelo amor de Deus, eu não quero mais matar minha sogra. Aí ele disse: não se preocupe, aquele era só um complemento para o chá. Você não vai matar ela. A ideia era lhe mostrar que se você agisse bem com sua sogra, que ela ia agir bem com você. Mas você estava com tanta raiva que eu entrei na sua ilusão e apenas orientei sem entrar em conflito com você naquele momento. Então, muitas vezes, se você tem uma dificuldade com um familiar, trabalhe isso. Mas se a dificuldade com os familiares for muito difícil, repense também a ideia da seleção ou de um casamento onde as famílias de repente não se suportam. A chance de dar certo é muito mais difícil. Eu gosto, por fim, de fazer uma analogia. Imagine você vai montar um time. Você pega os melhores jogadores do Brasil para lutar contra os piores jogadores. Quem tem mais chance de ganhar? O casamento é assim: se você usar um namoro e um noivado para selecionar alguém bom, alguém que tenha uma visão do casamento como algo mais sagrado, você tem muito mais chance de sucesso do que a pessoa que não escolheu bem o parceiro ou a parceira. E por que essa visão mais mística do casamento é mais importante? Porque se você consegue ver o sagrado numa relação, você entra muito mais disposto de fazer aquilo dar certo, porque você é muito mais fácil uma pessoa que vê o casamento como sagrado fazer aquilo dar certo do que uma pessoa que entra na relação dizendo: se não der certo eu separo. Pô, você já casa pensando que se der qualquer merda você separa. Pô, se você acha que a coisa tá tão ruim a ponto que já pode querer separar enquanto tá tudo supostamente bem e à beira de um casamento, nem case, porque essa não é a visão adequada, ideal para um casamento. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. O nosso curso de noivos a gente vai muito mais a fundo, a gente trabalha mais temas, a gente debate diferentes posicionamentos desses fatores que nós abordamos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, até a próxima.